Saravá, meu povo! Faz tempo que eu tô pra trazer esse recado, mas eu acabo esquecendo, eu coloco outros vídeos na frente, vou gravando. Quando eu vi, já gravei e não falei o recado dos seus 7 portas. Faz muito tempo que esse recado veio, né? Ele veio numa consulta. Assim como todos os outros recados que eu trago, a maioria são em consulta, né? Ou se não de entidades que estão próximas até. Pra quem não sabe, eu trabalho com Exu das 7 portas. Não é o Exu da porteira, não é os 7 porteiras. É Exu das 7 portas. Toda vez que vocês ouvirem um nome que é parecido, isso não quer dizer que seja a mesma entidade. Tem nomes diferentes, são entidades diferentes. Seu 7 portas trabalha comigo faz tempo. Tem um vídeo que eu falo sobre ele, que eu me emociono bastante, afinal eu digo que ele é o meu melhor amigo. Esse recado é sobre arrependimento. Você tem alguma coisa que você se arrepende? Tem alguma coisa na sua vida que você olha pra trás e fica pensando, putz, como eu queria ter feito diferente? Acho que todo mundo tem alguma coisa, né? Todo mundo tem alguma coisa que a gente olha pra trás e pensa, putz, se eu tivesse feito diferente, talvez hoje tal coisa, a gente fica remoendo isso, né? Uma mágoa com a gente mesmo. O arrependimento sobre algo nada mais é que a falta de perdão pro erro que a gente cometeu. Às vezes nem foi um erro, né? Foi algo que a circunstância levou a gente a tomar tal atitude. O seu 7 portas é uma entidade que trabalha no caminho, né? Ele abre e fecha portas, ele abre e fecha caminhos. As pessoas, quando sentam para conversar com ele, geralmente são pessoas que precisam de uma luz no caminho. Numa porta que precisa abrir ou numa porta que precisa fechar, em algo que a pessoa está precisando ali dentro do caminho dela. Numa dessas consultas que ele deu, a pessoa se queixava sobre algo que ela podia ter feito diferente e que hoje ela está sofrendo as consequências por essa decisão que ela tomou. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente toma decisões, a gente percorre caminhos e a gente tem que saber que no final desse caminho a gente vai ter uma consequência. É como se fosse uma bola que a gente joga na parede. A força com que a gente joga é a força que a gente vai receber ela de volta. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta na mesma intensidade. Os caminhos que a gente percorre são caminhos pautados nas nossas escolhas. E eles têm consequências. Às vezes boas, às vezes nem tão boas assim. E a gente precisa arcar com isso. Claro que nem sempre a gente olha e pensa que a gente vai sofrer por aquilo. Às vezes quando a gente toma uma decisão, a gente acha que vai ser bom. Que a gente tá tomando a decisão no melhor momento ali. Essa é a melhor escolha nesse momento. Mas a gente não sabe, às vezes, no futuro, o que espera através daquela decisão que a gente tomou. E o que ele diz sobre isso é que toda vez que a gente remói algo, esse arrependimento, toda vez que a gente fica pensando no que a gente podia ter feito de diferente, a gente tá olhando pra trás. E quando a gente olha pra trás, a gente tropeça na oportunidade na nossa frente. E isso serviu pra mim como uma luva. Eu me saboto muito, principalmente em relação ao meu profissional. Eu acho que o problema é comigo. Eu acho que eu sou burra. Sei lá, as coisas não acontecem pra mim porque eu não sou competente. E porque eu fiz uma má escolha lá em 2011, talvez. E aí hoje, às vezes, acontece alguma coisa no meu âmbito profissional, eu culpo o que eu fiz lá em 2011. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o fato de eu ficar olhando pra trás e vendo que podia ter sido diferente, eu esqueço de olhar pra frente e as oportunidades que estão na minha frente eu tropeço nelas. Eu nem vi, às vezes, muitas coisas, muitas oportunidades eu posso ter perdido porque eu tava olhando pra trás, olhando pro meu passado. E é isso que ele fala, para de olhar pro passado, porque você não tá olhando pro futuro, que é pra onde você tem que olhar. Você não pode mudar o passado nem o presente, mas você pode mudar o futuro, tomando outras atitudes diferentes da que você tomou no passado. É claro que cada pessoa tem o seu tipo de arrependimento, né? O que ele falou em relação ao passado é que a gente pode sim mudar algumas coisas do futuro se a gente tomar outro tipo de atitude. A gente não pode mudar o nosso destino, né? Tem bastante coisa que a gente precisa passar. Coisas predestinadas, né? Que faz parte do nosso karma. Mas a gente pode mudar alguns caminhos, algumas atitudes, algumas decisões. E é isso que ele foca. O que você quer pro futuro? É ficar pensando nesse arrependimento o resto da tua vida? Não vai mudar. Primeiro que não vai mudar nada. Ficar pensando no passado, no que você fez de errado e tal, não vai mudar absolutamente nada. Porque o passado já foi.
e você não tem como mudar o passado. As atitudes do seu passado estão refletindo no seu presente hoje? Se sim, o que você tem que fazer para que elas não reflitam no seu futuro? O que ele disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer para que as nossas atitudes não reflitam no futuro, essas do passado, é parar de ficar pensando no passado. É parar de ficar remoendo. Como faz para parar? Se perdoando. É o perdão. Você precisa se perdoar. A gente nunca vai acertar sempre. É meio que impossível isso, né? Se a gente acertasse sempre, acho que a gente não tava aqui vivendo essa vida aí e tal, passando pelos karmas que a gente tem que passar. A gente erra. A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente usa às vezes de forma errada. Isso é natural de acontecer. Somos seres humanos, estamos passíveis aos erros e acertos, estamos aqui para aprender nessa vida, estamos tentando evoluir. A gente está tentando evoluir. A gente tem que se perdoar quando isso acontece. Quando a gente se arrepende de não ter feito ou ter feito algo errado, a gente tem que se perdoar, porque foi um momento, uma circunstância que nos fez tomar aquela decisão, fazer aquilo lá. Agora a gente está arrependido, mas a gente precisa do perdão. Se a gente não se perdoar, a gente não consegue olhar para o futuro e ver uma diferença, e ver uma mudança acontecendo. E hoje eu posso fazer para daqui tantos anos eu olhar para trás e porra, olha o que eu fiz lá em 2020 para hoje eu estar do jeito que eu tô. É isso que ele quis dizer, é parar de olhar para o passado, se perdoar, que é um exercício extremamente difícil. Perdoar o próximo é mais fácil do que a gente perdoar nós mesmos. Só que se a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o próximo. Isso ele falou, ele deixou bem claro. Você só consegue perdoar outra pessoa quando você se perdoa pelos seus próprios erros. É assim como o amor. Você já deve ter ouvido falar que a gente só consegue amar outra pessoa se a gente ama nós mesmos. E o processo do perdão, ele não é fácil, gente. Ele não é fácil. Existem vários exercícios de perdão. Se você der uma busca rápida aqui no YouTube, você consegue achar alguns assim para te ajudar nesse processo do perdão, que é você olhar para dentro de si. Você tem que entender que todos os seus sentimentos, quando eles estão acontecendo dentro de você, eles estão se refletindo, eles estão saindo. Se você tá brigando com você mesmo, você briga com outras pessoas. Se você tá arrependido, se você tá magoado, se você tá triste por atitudes que você tomou no passado, você coloca isso pra fora e atrás coisas tristes que vão continuar te magoando pessoas que você gosta. Você tá refletindo. O que você quer refletir? Então para de olhar para o passado, porque você está tropeçando nas suas oportunidades. Já foi, já deu o que tinha que dar, já está lá atrás, não tem como mudar. Mas hoje você consegue tomar atitudes melhores para que no futuro você consiga olhar para trás aliviado. O seu 7 portas, ele sempre fala disso, que ele é muito bom em abrir e fechar a porta, mas ele só abre se você tiver merecimento e ele só fecha se ele tiver autorização. Para uma porta abrir, ele precisa fechar outra. Quando essa pessoa sentou na frente dele pedindo para abrir os caminhos, ele disse: tá, eu abro, mas você sabe que eu tenho que fechar outro, né? Porque assim, é uma via de mão dupla. Você sempre ouviu aí que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. É exatamente isso que acontece. Se algo na sua vida precisa ser deixado para trás, essa porta vai se fechar para que outra porta se abra, uma porta melhor. E é isso que o seu 7 portas fala. Para ele abrir uma porta melhor do que você tem hoje, ele precisa fechar algo que já não tá valendo mais para sua vida. É isso que ele falou sobre arrependimento. Quando você se arrepende de algo, é porque você ainda não fechou a porta direito. Você tem que fechar essa porta para que outra se abra. Enquanto você não fechar a porta do seu passado, do que ficou para trás, você não consegue olhar a porta do seu futuro. É bonito isso, né? Eu amo seus 7 portas. É esse o recado, gente, que ele deixou sobre arrependimento. Rever as suas atitudes, não repetir, para que você tenha no futuro uma melhor oportunidade que você tá tendo hoje. Para de olhar pro passado, porque ele não tem como mudar mais, não. Quem gosta de passado é museu. Acho que é isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.